relato, o que a gente tinha aqui? De que era um indivíduo que vivia na roça, que operava equipamentos especiais, tipo retroescavadeiras, que nunca tinha tido, a polícia não tinha tido até uma certa idade, conhecimento que ele tivesse envolvimento com crimes graves, ele tinha uma receptação, quando tinha 20, 22 anos, se não me engano. Então não tem uma história de adolescente infrator, ele tem uma história de um sujeito da roça lá, um peão. Só que o que diferencia ele para nós, e aí algumas vezes eu conversei pessoalmente com ele e em entrevistas assim, perguntando sobre crimes, sobre a rotina dele, o que diferencia muito ele é essa vivacidade que ele tem, esse raciocínio muito rápido. Eu não sei qual é o grau de inteligência que ele tem, mas ele parece uma pessoa inteligente apesar de não ter cultura, mas tem uma inteligência muito viva. Um dos objetivos nossos era realmente fazer essa prisão do Zé Carlos, um dos tantos objetivos nossos. Nós tínhamos muitos roubos a banco e muitos roubos a carro forte. Quando nós saímos de lá, não havia mais roubo a carro forte e os roubos a banco praticamente também desapareceram. Quando o senhor assumiu, no caso, essa delegacia, qual é que era o cenário? Assim? O cenário era desesperador para o lado das companhias de transporte de valores. Os funcionários viviam sob constante ameaça, né, sob constante estresse, às vezes até imaginário, porque se criou assim, uma expectativa de que a qualquer momento um carro forte poderia ser assaltado, em qualquer lugar. Principalmente esses que faziam deslocamentos entre cidades da serra. Nós constituímos a força-tarefa que nós tínhamos que também mudar o método de fazer a aproximação com ele. Porque sempre que nós nos aproximávamos, acabávamos prendendo pessoas do entorno dele. Porque eram essas pessoas que nós conseguimos interceptar telefones, vigiar. E eles acabavam fugindo. Então o que nós imaginamos? Nós tínhamos pelo menos uns 90 dias para simplesmente monitorar essas pessoas, não prender mais. Só determinar a sua rotina. Qual era a ação de cada um deles, qual era o papel de cada uma dessas pessoas, onde é que se escondiam, onde é que ele arrumava os carros, onde é que ele se divertia, com quem, de que forma. Também a companheira dele passou a ser simplesmente monitorada, de longe, sem interferência nenhuma com ele. Na tentativa de capturar ele, a intenção era outra. A intenção era vigiar, estabelecer uma rotina e aí fechar o cerco em torno disso aí para a gente tentar ver se conseguia capturar. Mas também percebemos que eles estavam praticando essa ação lá em Santa Cruz do Sul. Então nós deslocamos para lá. Quando nós chegamos lá já havia acontecido o fato. E aí nós voltamos porque nós vimos que eles também tinham voltado para a região metropolitana. E já era madrugada quando nós perdemos o sinal deles naquela região de Viamão. E ali em Viamão, então, nós passamos a concentrar os esforços para fazer a prisão da turma do cerco. Nós tínhamos pouco efetivo e pouco armamento para enfrentar aquela situação. Nós sabíamos que eles estavam um bom número de indivíduos, bastante armados, com muita munição, carros roubados. E nós não tínhamos a localização precisa. Se a gente não fizesse naquela noite, empregasse tudo que a gente tinha, talvez nunca mais a gente chegasse perto do José Carlos Santos. Ele continuava falando no telefone, nós ouvíamos ele conversando no telefone. E isso motivou bastante a turma da Brigada Militar. O comandante da Brigada da época deslocou todo o efetivo que ele tinha para policiamento disponível para fazer um cerco e uma varredura junto conosco na região da Branquinha. Nós fechamos todos os acessos da Branquinha, revistamos todos que entravam e saíam de lá. E passamos a entrar nos sítios. Batíamos nas portas e revistávamos todas as casas. Conseguiu furar a barreira da brigada. E vieram pela RS-118 e pegaram a BR-386. Então eu fui avisado disso, mais duas equipes de policiais também se deslocaram de Porto Alegre. E nós nos encontramos aqui na Polícia Rodoviária Federal, na BR-386. Adiante de mim já havia duas viaturas. E eles me avisaram que já tinha havido confronto. Quando eu cheguei, já estava ao solo, tinha caído, estava caindo ao solo baleado. Uma cena de guerra, né, naquele posto do Rosinho. E aí
começou uma aglomeração de pessoas lá, nós isolamos o local, providenciamos a socorro médico para os 2 feridos. E aí trouxemos para Porto Alegre, onde foi feita a atuação dele em flagrante. E encerramos a carreira do Sr. José Carlos Santos nesse episódio, naquele dia 13 de abril de 2006.